Esta semana nós estamos tratando aqui no Manhã Total sobre a comunicação não violenta. Até sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Como conversar de forma clara, resolver boa parte dos conflitos e até mesmo evitá-los. Comigo a gestora em propósitos, Tatiana Parreira, que está nos ajudando nessa missão. E ontem a gente aprendeu a observar sem avaliar e a escutar. Hoje o desafio que ela traz é identificar quais sentimentos as conversas trazem. Tem gente que se sente manipulado, triste, humilhado. Todos esses sentimentos vêm, mas às vezes a gente não percebe, Tatiana. Exatamente, Mônica. Tem vários aspectos relacionados a isso, né? Às vezes a gente não entra em contato com o sentimento naquele momento que acontece uma situação, especialmente nas situações desafiadoras. A gente não entra em contato de maneira consciente, mas inconscientemente nós tomamos decisões a partir disso. Então, nas empresas, por exemplo, né, que até é minha área de maior experiência, é muito comum que às vezes as pessoas tomem decisões muito emocionadas sem terem noção que estão fazendo isso. Então, eu tô com raiva de um colega do trabalho, por exemplo, né? E aí, inconscientemente, internamente, eu decido que eu não vou mais ajudar esse colega, porque eu tô com raiva dele. Então, eu começo a atrasar um projeto, eu começo a atrasar para uma reunião, eu começo a desenvolver alguns comportamentos, porque eu tô com raiva daquela pessoa, mas que eu não posso demonstrar o que eu tô sentindo, porque no ambiente do trabalho não é, às vezes, adequado, né? Então, a gente vive numa sociedade em que nós aprendemos a estar muito direcionados para os outros, porque os outros vão pensar que é certo fazer ou dizer, e muitas vezes a gente se desconecta de nós mesmos. E quando a gente faz isso, a gente começa a desenvolver alguns comportamentos que são agressivos, né, que tornam a nossa comunicação muito agressiva e que não agride só o outro, agride a gente também, porque a gente não entrou em contato de verdade com o que a gente está sentindo. E isso causa sofrimento, né? Isso causa sofrimento, até porque a gente não resolve o que tem que resolver. Exato, né? A gente tem essa mania. Não resolve, então como não resolve, vai criando um monte de outras coisas, né? Eu lembro que ontem um telespectador até perguntou, e quando os ânimos estão exaltados, né? E a gente falou, olha, às vezes os ânimos ficaram exaltados por um acúmulo de situações que a gente não resolveu. Então, o próximo passo para a nossa comunicação ser mais assertiva é exatamente esse, a gente acessar o que a gente está sentindo de verdade. Então, hoje a gente trouxe até alguns exemplos, a gente vai mostrar que a gente vai mostrar daqui a pouco. Quando a gente fala assim, eu estou me sentindo humilhado, isso não é necessariamente um sentimento, isso pode ser uma forma de julgar o que a gente acha que o outro fez. Né? Então o outro está me criticando, então a gente tira o que a gente está sentindo e joga lá para o outro e não resolve do mesmo jeito que está acontecendo. Fica aquela bagunça aqui, né? Então, para a gente tornar isso um pouco mais simples, o que vai facilitar a nossa vida? Primeiro, a gente começar a aprender a perceber que a gente sente sim. A gente sente o que está acontecendo. Isso não é só para algumas pessoas ou para algumas áreas profissionais. Todas as pessoas sentem. Né? O que está acontecendo ali na vida delas vai gerar um sentimento. E depois a gente começar a treinar, mostrar os nossos sentimentos, mostrar as nossas vulnerabilidades, porque isso ajuda a resolver os conflitos. E muitas vezes a gente acredita que atrapalha. Exato. Né? Se eu falar que eu tô com medo, o que a pessoa vai pensar? Se eu falar que eu tô com raiva? Se eu falar que eu tô com raiva, porque esses sentimentos são feios, né? Não, gente, não existe sentimento feio, tá? A gente sente o que sente, todos nós somos humanos, a gente sente. Né? Se eu mostrar que eu tô muito alegre com isso, o que as pessoas vão pensar? Então, todas as vezes que a gente parametriza o que a gente pode ou não sentir, com base no que os outros vão pensar, a gente está engolindo aquela emoção, ou a gente está, às vezes, se violentando, né? E aquilo vai acabar virando uma comunicação agressiva em algum momento. E é muito comum que, às vezes, isso aconteça no ambiente de trabalho. É muito comum, né? Muito comum. Que a gente pensa. A gente guarda, às vezes, um sentimento que veio lá de uma situação familiar, vai trabalhar, né? Aqui eu não posso demonstrar que eu tô triste hoje, tô preocupado, ou que às vezes eu tô com medo de um projeto não funcionar, não dar certo, alguma coisa que realmente está me tocando o coração. E aí a gente vai guardando aquilo, né? Nesse contexto, a gente pode acabar agredindo alguém numa comunicação ou colocando a responsabilidade pelo que a gente está sentindo para uma outra pessoa, né? E a gente não resolve o que tem que resolver de verdade. A comunicação assertiva é para a gente poder resolver as nossas questões de fato. E ficar com menos bagunça dentro do coração. Vamos para a primeira, para identificar os sentimentos, para esse material que a Tatiana está nos ajudando. Vamos lá. Identifique. Sinto o que tenho que estar constantemente disponível. Isso é comum, né? O tempo todo a gente tem que estar pronto para receber o outro, pronto para ser gentil, né?
E, gente, ninguém consegue fazer isso o tempo todo, porque não é de verdade. Então, muitas vezes, às vezes, a gente recebe uma pessoa na nossa sala, no trabalho, ou em casa, né, um amigo e tudo, a gente não está disponível para aquilo, aí força, né, recepcionar a pessoa. E aí aquela conversa não fica fluida, a gente fica com raiva da pessoa, a pessoa não entende porque que a gente está com raiva dela, fica com raiva da gente, vira uma confusão, né, naquele relacionamento, e era só a gente ser honesto com a gente mesmo, né, e com o outro. Então, olha, eu não estou disponível hoje para a gente tomar café, hoje eu não estou num bom dia, no outro dia eu te recebo, pronto. Fechou. Porque com a verdade a gente consegue lidar, de fato, né? A gente consegue assumir uma posição. Agora, quando a gente está com todo esse conteúdo ao redor, a gente não sabe com o que a gente está lidando. Então, isso vai criando um monte de interpretações. Aí volta no que a gente falou ontem, né? A importância da gente observar os fatos, o que está acontecendo de verdade, para a gente não ficar interpretando. Imaginando coisas. Imaginando coisas, lidando com as interpretações que aquilo vai gerar, né, gerando mais emoção, às vezes negativa, ao invés de lidar com uma coisa que às vezes era simples. E que a gente só precisa falar, ó, o que eu estou sentindo de verdade é isso. Parece simples. Mas não é. Mas é um desafio, né, Mônica? E é um exercício que a gente está trazendo durante essa semana, né, Tatiana? Isso, até por isso que a gente desmembrou, né, esse conteúdo para falar e trazer. Porque às vezes as pessoas veem a gente aqui falando, né, sobre isso e tudo, falam, nossa, para elas é super fácil. Não, gente, a gente também treina todo dia, né? Às vezes eu falo, é um treino assim, de hora a hora. Respira, observa, o que eu estou sentindo com isso? Ah, agora que eu sei o que eu estou sentindo, eu entendo qual necessidade minha precisa ser atendida aqui. Aí eu consigo me comunicar um pouquinho melhor. Então é um treino, é um treino. Essa necessidade a gente também vai falar, é uma coisa super interessante. Bom, a outra, vamos para a próxima... para o próximo sentimento, sinto que meu chefe está me manipulando, isso no caso das empresas, né? Então, olha só, um truque. Todas as vezes que a gente coloca o que, depois do que a gente fala que sente, na verdade a gente está num julgamento. Então, eu sinto que o meu chefe está me manipulando, isso não é um sentimento, eu estou com a percepção de que o meu chefe está fazendo algo que não me agrada. Então, tem alguma coisa, eu estou julgando o comportamento do outro em relação a mim. Então, eu estou falando muito mais do que eu penso que o outro está fazendo, do que, de fato, do que eu estou sentindo mesmo. Né? Então, é um julgamento. Então, aí, observa, se você está percebendo que tem uma manipulação, que tem alguma coisa ali nessa relação com seu chefe que não está legal, qual necessidade sua que não está atendida? O que você está sentindo mesmo? Raiva? Você está com medo? Está sentindo tristeza, está sentindo isso tudo junto, né? Entendi. E aí você pode se posicionar. E aí é o momento de que a gente vai até treinar, né, a partir de amanhã, como é que você vai se colocar diante do outro. Porque quando a gente chega e diz, olha a diferença, você está me manipulando, esse comportamento seu aqui está me manipulando eu estou ficando um pouco com medo dessa situação que a gente está vivendo, porque eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Você pode me contar? Olha a diferença, né? É simples a abordagem, a diferença de abordagem ela é simples, mas no segundo momento eu trouxe o que eu estou sentindo, ao invés de julgar o que eu acho que o outro está fazendo comigo. Então, ao invés de atacar o comportamento do outro, que é o que eu estou interpretando aqui, eu estou dizendo, olha, eu estou com medo, eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo, você pode me orientar? Então, só que aí para isso eu precisei mostrar uma vulnerabilidade. Que é o que, às vezes, é difícil, né? Porque a gente vive num mundo que a gente tem que parecer feliz o tempo todo. Exatamente. Que a gente tem que parecer disponível o tempo todo, como se alguém desse conta de fazer isso. Não existe isso, né? Então, a gente poder falar, olha, não, tem horas que é mais fácil, tem horas que é mais difícil, tem algumas coisas que eu não sei fazer, não. Aí é verdade, aí com a verdade a gente tem como comunicar. Antes da gente passar para a próxima, essa questão quando eu apresento a vulnerabilidade, parece que eu sou fraco, mas eu acho que é uma demonstração de coragem tão intensa, Tatiana. Na verdade, é um preconceito, né? Às vezes uma crença, a gente acreditar que demonstrar vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. De fraqueza. Não é um sinal de fraqueza, não. Né? E numa sociedade ou num momento do mundo, né, que a gente está com uma comunicação muito de olha como a minha vida é positiva, né, e tal, que não é ruim, porque é muito bom a gente demonstrar o quanto a nossa vida é positiva mesmo, mas às vezes a gente cria para nós mesmos uma violência nesse sentido de não poder mostrar quem a gente é, de não poder ser de verdade. E de verdade, todos nós em algum momento estamos com o coração partido, estamos doentes, estamos tristes, estamos morrendo de raiva, ou não sabemos como é que a gente faz naquela situação mesmo, a gente está agindo igual uma criança, né?
E a gente poder contar isso para o outro vai fazer com que a gente aprenda a entrar em contato com os nossos sentimentos, né? Eu vejo isso, assim, isso é tão comum às vezes no ambiente corporativo, a gente está agindo às vezes como criança, tomando decisões muito mais porque o nosso coração está partido do que porque a gente está usando o foco no nosso trabalho, na técnica que a gente precisava usar ali. E se a gente puder só entrar em contato com isso, só começar a perceber, né? Às vezes antes de demonstrar para o outro, a gente precisa perceber, né? Assim, e percebendo, a gente também vai começar a aprender a receber isso do outro. Quando outra pessoa disser pra gente, eu tô com medo, a gente não vai ficar tão assustado. Ou a gente não vai julgar tanto a pessoa. A gente vai falar, ah, nossa, a pessoa também tem medo. A gente começa a aprender a acolher. Né? Então, é um treino, gente, é um treino. A gente vai fazendo a cada dia. Né? Então, a gente não precisa já saber lidar com todos os sentimentos e com tudo agora. Mas a gente pode começar a observar, respira. O que eu estou sentindo? Nossa, olha, eu estou sentindo isso. Se eu sinto isso, a outra pessoa também pode sentir. Se eu estou vivendo esse tanto de coisa na minha vida, que às vezes está difícil lá e aqui, agora, né, no trabalho a gente tem que dar conta de alguma situação, talvez a outra pessoa também esteja passando por isso. Aí a gente começa a conseguir olhar com o coração e a gente começa a conseguir se comunicar com o coração. Né? Nossa, nosso tempo está acabando, mas vamos para a última parte da cartela. Sinto-me como um fracassado. Tem tanta gente se sentindo assim. Isso. Então, ó, vamos aprender na frase, né? Na comunicação mesmo, como a gente pode diferenciar quando é um julgamento, de como eu penso que eu sou e de como é que eu me sinto mesmo. Então, quando diz assim, olha, eu sinto-me como um fracassado, eu estou numa comparação. Então, eu estou pensando que eu sou fracassado, né? Ou fracassada. Então, eu estou me sentindo... Aí eu confundo com a emoção. Não, isso é às vezes o que você está pensando a seu respeito. Mas será que isso é verdade? Será que se você for conversar com algum amigo seu e perceber como as pessoas te veem, você não vai descobrir que, na verdade, você é uma pessoa muito vitoriosa e que está se exigindo muito, né? Então, ó, gente, todas as vezes que a gente for falar sobre sentimentos, a gente vai falar, eu sinto isso. Quando a gente coloca um que na frente, um como na frente, tem pensamento, tem crença aí no meio do caminho também. Então, respira. O sentimento é simples. Vamos voltar nisso amanhã? Vamos voltar Porque nisso amanhã. Como a Tatiana falou, né, da gente... Os sentimentos para atender uma necessidade. Vamos trazer isso amanhã, vamos ver se a gente consegue um psicólogo, pode ser? Vamos sim, vai ser ótimo. Você já sabe quem, né? Já sei quem. Deixa eu agradecer a Tatiana Parreira, que está trazendo para a gente todo esse esmiuçar da comunicação não violenta para que a gente tenha uma comunicação com o coração. No trabalho, como ela reforçou bem hoje, e também em casa. Amanhã tem mais, né, Tati? Tem. Obrigada, bom. tá? Eu que agradeço. Obrigada. Amanhã a gente está de volta, viu?